Bora, bora, galera! Começando aqui a nossa aula 22.1. Quase que eu não lembro da numeração, mas é 22.1. Vamos lá? Então, a gente dá as boas-vindas a todos vocês. Prestem bastante atenção, vocês já vieram aí de uma sequência, né? Dos outros componentes. Agora aqui, ó, focou biologia na área, tá bom? Então, vamos lá? A gente gostaria de ressaltar, né, nossos estudantes aí da mediação que têm se destacado em cursos aí em várias áreas. Gente, ó, parabéns aos nossos alunos concluintes aí que estão arrasando. E você também vai fazer parte desse grupo porque você tá aqui com a gente e tá com os melhores, não é verdade? Então vamos lá? Aula 22.1, evidências evolutivas. Olha lá, galera. Nós já vínhamos falando aí, né, na unidade 1, de todas as ferramentas, todas as teorias para compreender um pouco mais sobre essa genética. E quando a gente entra aqui na unidade 2, que a gente vai falar sobre essas questões de como esse processo se dá dentro das populações, porque essa é a unidade, né, do processo evolutivo, a população, muitas coisas precisam ser compreendidas e aí com o avanço das áreas de estudo da biologia, isso vai se tornando bem mais fácil, né? Obviamente, gente, que na ciência nada é estático, né? Sempre surge um outro fato, algo novo, que faz com que a gente repense algumas teorias ou acabe eliminando, né, se desfazendo, essa daqui já não serve mais para o nosso século, e agora a gente vai avançando com essa aqui, porque as descobertas foram essas, essas e essas, e a gente consegue, então, ter uma maior compreensão desses fenômenos, né, para o estudo das nossas formas de vida. Então, na aula de hoje, nós vamos falar sobre as evidências dessa evolução. As evidências de todo esse processo de modificações, né, que ocorrem não da noite para o dia, mas ao longo do tempo, tá? Nós estamos falando, então, da... Opa! Se não parar aqui, não vai, né, prof? Verdade, ó. Não gosto disso, eu gosto do marca-texto. Homologia, estudo daquilo que é igual. Analogia, difere um pouco, mas em quê, né? E vamos falar também dos órgãos vestigiais. Perfeito? Segura aí, vai, você que é aquele aluno que anota tudo, vai anotando os pontos mais importantes dessa nossa aula. Então aqui a gente tem uma mesa, né? Uma mesa que descreve bem o universo daquele personagem que nós falamos nas aulas anteriores ali de Darwin, né? E aí, ó, lógico que tem aqui um desenho de DNA, que ele ainda não tinha entendimento sobre isso, mas hoje as mesas dos nossos paleontólogos, as mesas dos nossos mestres, doutores aí da área da evolução, tem aí suas mesas fartas de muitos documentos, muitos registros que fazem com que a gente tente compreender como todo esse processo aqui aconteceu e qual a contribuição. Gente, eu sempre gosto de frisar isso. Qual foi a contribuição de cada uma dessas espécies? Se elas ainda estão aqui, elas têm uma contribuição. Lógico, tá? Que nós temos, deixa eu vir para cá, porque agora que eu preciso olhar no olhinho de vocês, olha só. Nós estamos falando aí de um contexto histórico pode vir para cá, isso. Nós estamos falando aqui de um contexto histórico onde que, ao longo do tempo, algumas espécies nessas árvores evolutivas, elas não estão mais conosco, certo? Se foram extintas. Só que existem extinções acontecendo hoje devido à ação humana, da falta de conscientização humana ou das empreitadas, né, da vida do ser humano por busca de tantas coisas, não vou ficar pontuando aqui, mas tantas coisas que são importantes, mas não devem estar acima da vida.
tá bom? E aí, nessas distinções que a gente tem perdido a oportunidade de descobrir novas proteínas, né, para algumas doenças que hoje ainda são incuráveis, de descobrir aí um fator aí genético que possa contribuir para esclarecer algumas situações que nós temos batido a cabeça aí para descobrir. Só que elas estão se perdendo, é uma velocidade que é tão assustadora que realmente a ciência não consegue acompanhar esse processo, né? E aí a gente realmente vai ficando aí, ó, chupando o dedo, porque não vai ter como responder muitas questões, tá bom? Abre para mim de novo, diretor. Então vamos lá, evidências evolutivas. A compreensão do mecanismo da evolução biológica foi consolidada a partir dos estudos de Lamarck e Darwin, tá? Apesar disso, a teoria evolucionista gera debates, claro, né? E também controvérsias que torna necessária a apresentação. Lembra que eu falei lá quando Darwin... Deixa eu beber um pouquinho de água aqui. Lembram que eu falei para vocês que lá, quando Darwin escreveu o livro Origem das Espécies, 1800 e bolinha, 1832, ele demorou um pouco de tempo para publicar, porque ele ficou inseguro. Questões religiosas, né? As críticas, assim como hoje, elas estão muito ressaltadas, né? E aí o que acontecia? Ele tinha medo das represálias e que ele acabou sofrendo, né? Sofreu muitas represálias. E ele precisava ter uma argumentação muito segura daquilo que ele estava falando. E ele não tinha conhecimento da genética, como é que ele ia explicar, elucidar essas diferenças que eram perceptíveis, ou seja, estavam ali no fenótipo daqueles indivíduos, né? Até que ele encontrou o Wallace, lembram? Aí ele criou força, junto com outros estudiosos da época, e conseguiram fazer essa publicação, levaram para um seminário lá e foi divulgadas as ideias de Darwin. O interessante é que a gente fala, lembra que a gente falou na parte de uma das atividades ali, a gente falou lá do Mendel, né? Do pai da genética. Mendel também sofreu, porque quando ele começou a fazer os cálculos dele, também, né? Ele era, se não me engano, ele era russo. Então, a língua dele não era muito utilizada. Então, era muito cálculo matemático. Então, quando ele tentou passar esse material para o Darwin, Darwin também não... Eu falei, meu Deus, o que é isso aqui? Um monte de cálculo, que isso não está me fazendo o menor sentido. Então, eles tiveram essas dificuldades, né, para se compreender, né, os relatos do Mendel, né? Enfim, então... a parte em que a ciência consegue se comunicar é muito importante, mas o quanto mais claro se for numa apresentação, num trabalho, na exposição de uma ideia, melhor. E, obviamente, a língua, aí eu estou falando com vocês, estudantes, tá? Que têm uma habilidade linguística para outras áreas, né? Além da língua portuguesa, é muito importante que você foque nisso também, tá? O inglês é uma das línguas mães aí, né? Onde você vai, você tem aí, você pode falar inglês e as pessoas vão conseguir compreender melhor. Mas nem todo mundo tem essa habilidade, né? A gente também tem aí Libras, enfim, a gente tem uma variedade de formas de se comunicar. Então, quanto mais você dominar essas formas de comunicação, melhor, tá bom? Voltando lá que eu viajei agora na maionese, não foi? Vamos lá, volta, abre aí. Pronto. Apesar disso, a teoria evolucionista gera então esses debates, essas controvérsias que precisam de evidências, né? E aí, dentre as evidências, as mais utilizadas destacam-se os nossos fósseis, registros fossilíferos, a semelhança embriológica e anatômica, tá, existente entre os grupos, os componentes de alguns grupos de animais, notadamente os vertebrados, a existência de estruturas vestigiais, são os pontos da nossa aula, né? E as evidências bioquímicas, tá?
relacionadas a determinadas moléculas, proteínas, né? Lipídios, as próprias moléculas de DNA, né? Que vão, então, fazer com que a gente tenha esse mapeamento. Então, vestígios, fósseis, ou seja, as impressões que esses animais deixaram ao longo do tempo na superfície da Terra, fazem com que nós consigamos ter uma melhor observação ou constatação daquilo que nós precisamos entender, tá? Mas nós vamos começar aqui com a homologia. Professora, e o que seria essa homologia? Olha lá, entende-se por homologia a semelhança entre estruturas de diferentes organismos. Então, pode ser um micro ou macro, mas está valendo ali. A diferença dessas estruturas, tá? Desses variadas formas de vida. Devidamente, unicamente, à mesma origem embrionária. Se você já viu um livro de embriologia, deixa eu vir para cá. O que é embriologia mesmo, professor? É parte da biologia que estuda o desenvolvimento de um feto, né? De um embrião, ok? Se você pega variadas formas de vida, vertebrados, né? No início do seu processo de desenvolvimento, você não vai conseguir, só mesmo se você for um especialista, para você conseguir distinguir o que é um do outro. Eles são muito semelhantes, né? Então, quando a gente fala de homologia, a gente está falando ali no foco dessa origem embrionária, no início desse desenvolvimento. Então, alguns membros, algumas estruturas presentes nos organismos, elas vão ter essa mesma origem embrionária, tá bom? Mas não necessariamente elas vão ser semelhantes. E não necessariamente elas vão estar ocupando o mesmo organismo e não necessariamente vão estar ocupando a mesma função. Mas vamos lá, então, tentar entender o que seria essa homologia. Abre para mim de novo, diretor. Então, olha lá, as estruturas homólogas, é um conceito aqui, eu quero que você anote no seu caderninho. As estruturas homólogas podem exercer ou não a mesma função, tá? O que elas não podem diferir é quanto à sua origem embrionária. Tem a mesma origem embrionária? Então, nós estamos tratando de uma estrutura homóloga. Perfeito? Aí a gente tem essa imagem aqui, ó, linda, né? Eu acho o cavalo a coisa mais linda do mundo. Se você tem um cavalinho aí, a força, a imponência desse animal realmente é fantástica, né? Eu não tive muita alegria no cavalo, não, porque a primeira vez que eu tive contato com ele era muito nova, e aí ele sente, né? Ele sente quando a gente tem medo, enfim, por isso que ele é usado nas ecoterapias aí, né? Porque ele é um animal muito perceptivo. Muito perceptivo. Então, se ele sentir, ele pinta e borda, né? Mas vamos lá. A gente tem aí, então, esse cavalo e nós temos esse rapaz aí, malhadão aí, né? Os malhadões aí da sala de aula vão entender aí que quem tem a musculatura desenvolvida como ele vai querer, lógico, obviamente, mostrar essa musculatura, né? Porque não foi da noite pro dia que se conquistou. Ninguém nasce musculoso desse jeito, né, não, diretor? Tem que passar por um processo de malhação, né, para desenvolver essas musculaturas. Mas vamos lá. O braço do homem, a pata do cavalo, presta atenção. O braço do homem, a pata do cavalo, a asa do morcego e a nadadeira da baleia são estruturas homólogas entre si. Por que, professora, que são homólogas? Porque elas têm a mesma origem embrionária. Eita, professora, mas a senhora está falando aí de nadadeira, asa de morcego, olha, um voa, o outro nada, o outro cavalga e o outro tem os seus membros superiores praticamente como alavancas, né, os braços do homem, mas todos eles têm a mesma origem embrionária, portanto, se trata de órgãos homólogos. Nesses casos, nesse caso aqui, nenhum deles tem similaridade funcional. Tudo bem? Ficou bem claro isso?
Tem a mesma origem embrionária, é um órgão homólogo, não precisa ter a mesma função. Pode ter, mas não precisa ter, tá bom? Mas ao analisar a asa do morcego, vamos lá, que eu estava pegando os dois aqui. Eu tinha falado da nadadeira e da asa do morcego, né? Um voa, outro nada, mas vamos aqui. A asa do morcego e a asa da ave, ambos voam, têm habilidade do voo? Ok, permitem esses animais voarem, perfeitamente. Agora olha lá. Verifica-se que ambas têm a mesma origem embrionária e ainda possuem a mesma função. Se tem a mesma origem embrionária, é um órgão homólogo? Sim, professora, é um órgão homólogo. Coincidentemente, tem a mesma função. Mas é obrigatório? Não. Como a gente acabou de ver aqui. Nas patas do cavalo e nos braços do homem. Tá bom? Então, ficou bem claro? Tem que ter a mesma origem embrionária para ser um órgão homólogo. Aí, vejamos outros casos, né? O golfinho, a nadadeira do golfinho, a asa do morcego e o braço do ser humano, tá bom? Todos eles têm a mesma origem embrionária, são órgãos homólogos. Professora, como é que eu consigo perceber isso? Gente, se vocês prestarem atenção, vocês não precisam memorizar ou dominar o nome das estruturas ósseas desses animais, não, tá bom? Desses organismos aqui. Mas olha, a gente tem carpo, metacarpo, falanges. Então, os ossículos deles, né, as estruturas, a origem deles é semelhante, tá? Eles têm a mesma origem embriológica, eles se formaram da mesma forma, tá bom? Aí você tem aqui, ó, o braço do homem, a pata dianteira do cavalo e a asa do morcego e a nadadeira da baleia, perfeito? Olha lá, nós temos um húmero no antebraço, o húmero aqui, o húmero aqui, na asa do morcego, e o húmero aqui, perfeito? Nós temos o rádio e a una em tamanhos diferentes, olha aqui, temos rádio e una de tamanhos diferentes, mas estão presentes ali, tá bom? Perfeito? Então, são órgãos homólogos, mas eles apresentam distintas funções. A homologia entre outras estruturas de dois organismos diferentes sugere, presta atenção, a homologia, a origem embrionária de estruturas de dois organismos diferentes, a baleia e o morcego, vamos dizer, sugere que eles se originaram de um grupo ancestral comum. Isso é aqui é que está a chave do processo de evolução, de compreender como é que essas espécies evoluíram e para a gente chegar aqui nesses órgãos homólogos. Quando você viu poxa vida, eles têm a mesma origem embrionária, até aqui eles estavam muito similares, depois eles começam a se diferirem. Uns vão nadar, outros vão voar, outros vão correr, outros vão saltar, né? Funções distintas, presentes em espécies distintas, certo? Então, por isso, a ciência inclui eles no mesmo grupo ancestral. Embora não indique um grau de proximidade comum, partem várias linhas evolutivas que originaram várias espécies. Presta atenção. Várias linhas evolutivas que originaram várias espécies diferentes. Fala-se, então, da irradiação adaptativa. Então, eles saíram... Deixa eu vir aqui. Ó, nós estamos falando de órgãos homólogos. Tem a mesma origem embrionária, mas pode estar em espécies distintas, com funções distintas, ok? Como é que se explica isso? Eles faziam parte do mesmo, descendem em um mesmo grupo ancestral. Aí dentro da árvore evolutiva, eles vão começando a surgir características que vão fazer com que eles se tornem espécies totalmente diferentes, mas saíram daqui, dessa espécie ancestral. Tá bom? Compartilhavam essa mesma característica aqui. E aí vai diferindo, tá bom? E aí, como se chama isso? A irradiação adaptativa. Onde eles vão cada um para um rumo, mas eles fazem parte de um mesmo, ou descendem do mesmo grupo ancestral. Certo? Pode abrir, diretor.
A irradiação adaptativa, então, é caracterizada pela diferenciação de organismos a partir de um grupo ancestral, certo? Então, esses organismos são distintos, a asa do morcego, a pata do cavalo, a nadadeira do golfinho, é diferente porque eles faziam parte ou descenderam de um mesmo ancestral comum, mas ao longo do seu processo evolutivo, eles foram tendo seus membros, tá? Se adaptando àquele ambiente onde eles estavam presentes. O golfinho, no ambiente aquático, ele tinha que ter o seu membro desenvolvido para o hábito de nadar. O morcego, apesar da mesma origem embrionária, ele tinha capacidade de voar. Então, ele teve todo esse desenvolvimento dessas asas, né? Que é totalmente diferente das asas das aves, mas ambos são homólogos. Dando origem aí a vários grupos diferentes adaptados a explorar ambientes diferentes. Então, quando a gente fala de homologia, a gente está falando aí quando tem esses organismos com características distintas, funções distintas, mas homólogos, nós estamos falando da irradiação adaptativa. Perfeito? Agora vamos para o segundo ponto da nossa aula, que é a analogia. Você compreendeu bem o que é homólogo, né? Tem a mesma origem embrionária. Pode ter a mesma função ou não, tá bom? E aí isso se explica-se com o fato de descenderem do mesmo indivíduo e também no processo de irradiação adaptativa. Agora, analogia, professora, vamos lá. A analogia refere-se à semelhança morfológica de estruturas em função de adaptação à execução da mesma função. Preste atenção. O que eu estou querendo dizer aqui? Olha só. Eles têm membros diferentes, mas eles exercem a mesma ação. Aqui na imagem, a mosquinha e uma ave, um inseto e uma ave. Ambos têm capacidade de voo. Voam mesmo a quilometragem? Não, mas voam, né? As habilidades que uma mosquinha tem, uma ave não tem. De ser tão rápido. É mais fácil você pegar... Não, diretor? É mais fácil você pegar uma ave do que pegar uma mosca. Eu só conheço uma pessoa que consegue pegar uma mosca com a mão. Aliás, duas. Eu não tenho essa habilidade, nunca conseguia. Eu nem quero, né? Porque é nojento. Mas, enfim, habilidades e habilidades. Então, elas voam. As asas são iguais? A estrutura de locomoção para o voo é igual? Totalmente diferente. Desde a sua origem. Então, é um órgão que a gente chama de análogo. Perfeito? Vocês aí dentro da língua portuguesa fazem várias analogias, não é? Pois é. Tem a mesma função, mas não tem a mesma origem. Abre para mim, diretor. Vamos lá. Aí a gente tem aqui a asinha do inseto. Olha só, que essa imagem é bem legal para poder mostrar isso, as estruturas análogas. A asa do inseto tem nervuras, é delicada, né? E o componente que constitui a asa dos insetos é a quitina, é um carboidrato, né? Aí você tem aí a asa das aves. Ela tem uma estrutura ossificada e tem as penas para fazer a sua planação. Eu acho lindo as aves planando, né? Não estão fazendo nada, só abre as asas e ficam ali planando, né? Então, a pobrezinha da mosquinha, se der um vento, ela já foi, né? Se precisa muita coisa para der um vento contrário, ela se bate no vidro e acaba morrendo. Por isso que a gente tem vários insetos mortos aí nos vidros dos carros, né? Principalmente no período noturno. E aí você tem, então, duas situações que realizam a mesma função, o voo, mas não tem a mesma origem. Então, é uma estrutura análoga, ok? As estruturas análogas, elas não refletem por si só qualquer grau de parentesco. Então, ao contrário lá dos órgãos homólogos, não tem o mesmo ancestral comum, tá? Elas fornecem indícios, e foi muito importante a descoberta dessa terminologia para explicar isso. Então, elas fornecem indícios da adaptação. Lembra da seleção natural? Olha aqui.
Elas fornecem indícios da adaptação de estruturas de diferentes organismos, ou seja, não são da mesma espécie, a uma mesma variável ecológica, ou seja, um fator no ambiente que vai influenciar. Aí agora, olha só que legal, presta atenção aqui. Quando a gente fala de órgãos homólogos, que é a mesma origem embrionária, o mesmo ancestral comum, e aí elas vão irradiação adaptativa. Agora pensa comigo. Aqui, eles vão ter a mesma função, mas não vão ter a mesma origem. O que está acontecendo? E está falando que tem uma influência das variáveis ecológicas, ou seja, fatores ambientais. Vão influenciar. Em vez de fazer isso, vai acontecer isso. Irradiação, homologia, convergência. Aí nós estamos falando de órgãos análogos. Perfeito? Irradiação, convergência. Joga lá na tela, diretor. Evolução convergente ou convergência evolutiva é caracterizada pela adaptação de diferentes organismos a uma condição ecológica igual. Se elas estão no mesmo ambiente ou os fatores que influenciam aquele ambiente são muito similares ao que ela tem aqui, elas vão desenvolver essa convergência, essa função dos seus membros distintos, de origens distintas. Nossa, eu vi essa imagem aqui, diretor, acho que eu estou viajando. A imagem aqui no fundo, eu vi mexendo, juro para ti. Eu estou no fundo do barco também. Ó, então, é caracterizada pela adaptação de diferentes organismos a uma condição ecológica igual. Assim, as formas do corpo do golfinho, dos peixes, especialmente tubarões, e de um réptil fóssil chamado de ictiosauro, não sei se a gente vai mostrar a foto dele aqui, de um ictiosauro, são bastante semelhantes, né? Tá aqui ele, né? São bastante semelhantes, adaptados a quê? À natação. Então, são exímios nadadores, predadores, ok? Conseguem aí se deslocar em busca das suas presas facilmente, porque a sua capacidade de nado, né, de deslocamento dentro desses ambientes é muito importante, tá bom? Então, olha lá. Só para você prestar atenção aqui, ó. Quando os organismos não intimamente aparentados apresentam estruturas semelhantes, exercendo a mesma função, dizemos que eles sofreram o quê? Convergência. Em vez de fazer isso, na irradiação, em vez de fazer isso, acontece o processo inverso. Convergem para o mesmo ponto, tá bom? Devido a essas influências desses fatores ambientais. Então, aqui nós temos a imagem, ó, do golfinho. Como é que a gente chama? Eu vou falar design, mas não é essa palavra. Já eu lembro a palavra correta que a gente fala dessas comparações. Não, ainda não é isso, chefinho. Morfologia. Já eu lembro. Então, o formato deles, anatomicamente, externamente, eles se tornam muito semelhantes, tá? Mas se você for na origem, eles são diferentes. Aí você tem, ó, as nadadeiras dorsais, caudal, ventral, lateral, né? E isso tudo, a posição dessas nadadeiras faz com que esses animais tenham um deslocamento semelhante, mas essas estruturas, elas não são fruto de um mesmo ancestral. Eles não têm essa ancestralidade comum, como acontece lá nos órgãos homólogos, tá bom? Mas eles, devido às influências do meio, eles evolutivamente acabaram se adaptando ao ambiente onde estão, com fatores externos semelhantes, tá? Então, a semelhança não é sinal de parentesco. Legal isso aqui também para a gente trazer. Deixa eu vir para cá, eu vou ler isso aqui olhando para você. Trazendo aqui para a gente. Ó, tá escrito aqui, ó. A semelhança não é sinal de parentesco, mas resultado da adaptação desses organismos ao ambiente aquático. Aí eu parafraseando de novo, né?
reformulando aqui, para o seu ambiente de sala de aula. Vamos lá? Às vezes, pela convivência, é ou não é? Pela convivência com os colegas, você não acaba parecendo... Ah, menino, quando você sorriu, ou do jeito que você falou, agora você pareceu fulano. Vocês são da mesma família? Vocês têm o mesmo parentesco? Não. Mas a convivência, o ambiente, fez com que vocês se tornassem muito semelhantes. Mas vocês não são da mesma família. Não tem o mesmo, né, sangue ali. É interessante, né? Então, quando os cientistas perceberam essas convergências e divergências e foram a fundo para identificar essas estruturas análogas e homólogas, muitas das dúvidas, muitas das lacunas que existiam foram preenchidas com essas respostas, com que a existência dessas estruturas elas foram esclarecidas, tá bom? E aí a gente não tem só isso aí, já estou com pouco tempo aqui. Vamos lá para a próxima lâmina. Órgãos vestigiais. Abre para mim, diretor. O que são esses órgãos vestigiais, né? Deixa eu jogar tudo aqui. Pronto. Às vezes, os organismos têm estruturas que não servem a nenhuma função aparente, por favor. Aparente não tem uma função, mas tem. Como falei, toda forma de vida existente no planeta tem uma função. E as estruturas também, tá? Mas são homólogas as estruturas úteis em outros organismos. Essas estruturas reduzidas ou não, né, de tamanho, quando falo de reduzido em tamanho, ou não, funcionalmente, que parecem ser sobras, por isso que falam vestígios, né, estruturas vestigiais, que parecem ser sobras evolutivas, são chamadas de estruturas vestigiais, tá? Então, aqui, ó, no focinho dos felinos, esses pelinhos são importantíssimas estruturas de adaptação, de caça, de identificação, de percepção do meio. Quando tem gente, eu já vi gente tirar, cortar, isso é prejudicial ao instinto desses animais, né? Um exemplo de órgãos vestigiais do homem é o apêndice vermiforme, tá? Bem aqui, ó, pequenininho, né? Parece realmente uma caudinha, né? Estrutura pequena e sem função que parte do seco, né? Parte final ali do intestino. Estrutura localizada no ponto onde o intestino delgado se liga-se ao grosso, tá bom? A importância evolutiva desses órgãos vestigiais é a indicação de uma ancestralidade comum, né? Acredita-se que era como se fosse um vestígio caudal, né? Quando eles vão para dentro dessa área evolutiva, tá? Mas também funcionalmente fala-se, eita, não tenho mais tempo, fala-se de alguma questão ali de produção de vitaminas específicas, tá? A partir dessa estrutura, mas enfim. Nos mamíferos roedores, o seco é uma estrutura bem desenvolvida, no qual o alimento parcialmente é digerido, armazenado e a celulose abundante nos vegetais ingeridos é degradada pela ação das bactérias especializadas nessa região vestigial, tá? Em alguns desses animais, o seco é uma bolsa contínua e em outros, como o coelho, apresenta a extremidade final mais estreita, né? Denominada de apêndice, que corresponde ao apêndice vermiforme humano, tá? Aqui no coelhinho, bem mais alongado do que nos seres humanos, né? Outras estruturas podem ser citadas como vestigiais, tais como os ossos de patas nas baleias e uma estrutura formada por vários ossos nas aves que sugere a presença de uma cauda em seus ancestrais. Todas essas características foram úteis no passado, porém não são mais utilizadas, né? Existem apenas animais que carregam tanto características vestigiais quanto rudimentares, que é o caso aqui da serpente piton, que ela tem como se fosse uma garrinha, né? Os brotos dos membros dos embriões da piton reticulatus são rudimentos, mas alguns elementos dos ossos dos membros posteriores chegam eventualmente a afetar adultos, caracterizando os vestígios, tá? Então, isso aqui é uma sinalização de onde eles estavam ali descendendo, né? Isso ocorre porque as cobras evoluíram a partir de um ancestral totalmente tetrapode, ou tetrapode,
Tetrápode, perdão, meu Deus, provavelmente lagartos varinidae, e porque suas estruturas são homólogas. Lembram? Mesma origem embrionária. As características ainda permanecem presentes nos táxons intimamente relacionados, tais como os lagartos e todos os outros tétrapodes, tá? Tetrápodes. Tétrapodes é ótimo. Tetrápodes. Menina, a palavra agora não queria sair, mas enfim. Galera, agora você vai ficar aí e aí a gente retorna para nossa revisão, tá bom? Beijo. Tchau, tchau.